Agora a questão número 10. No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ômicos são iguais e têm resistência R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de E igual a 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é de letra A, 1 volt, B, 2 volts, C, 2,5 volts, D, 3 volts e E, 3,3 volts. Vamos à resolução da questão número 10, senhores, onde nós temos um circuito, né, em que a resistência R vale 1 ohm, né, todas elas valem 1 ohm, onde a minha força eletromotriz E vale 5 volts, e ele pergunta a diferença de potencial entre A e B. Para a gente saber a diferença de potencial entre A e B, a gente precisa saber a corrente elétrica que circula entre esses pontos. Então, para saber a corrente que circula entre esses pontos, eu preciso saber o caminho da corrente, né? Nós sabemos que aqui nós temos a nossa diferença de potencial total, que é o que alimenta o nosso circuito. Nós temos então um polo positivo e um polo negativo. A corrente ela sai sempre do polo positivo para o polo negativo. Então ela faz esse caminho, né? Ela passa pelo resistor R aqui que está entre A e B, chega aqui, ela continua o seu caminho, chegando nesse ponto ela se divide em 3, né? E ela se divide em 3 correntes iguais, até porque dá para perceber, senhores, que em cada uma dessas partes há uma associação em série de 2 resistores R, certo? Como cada valor desses resistores vale 1 ohm, né? Então a resistência equivalente em cada parte dessa aqui é igual a 2. A corrente se junta novamente para formar o I total, que chega até o polo negativo, e eu preciso desse I, né? Antes vamos calcular a REC. Então, basicamente, nós já sabemos resolver essas partes aqui. Cada parte dessa é uma associação em série, já que a corrente é a mesma. Então, eu tenho aqui uma associação 1 mais 1, dá um resistor de 2 ohms, certo? Aqui, aqui e aqui. E agora, como eu tenho esses 3 resistores, né, em linhas separadas onde a corrente se divide, eu tenho então uma associação em paralelo desses resistores. Basta eu pegar o valor da resistência, que é 2, dividir pelo número de resistores, que é 3. Reparem que eu tenho o resultado dessa associação aqui, ó, que está em série com esse resistor R, e agora eu vou poder calcular a resistência equivalente de todo o meu sistema. Então a REC é 2/3 mais 1, certo? 2/3 mais 1, meus amigos, é fácil, né? Tira o denominador comum, que é 3. Aqui vai dar 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Isso aqui dá 5/3 de ohm. Essa é a resistência equivalente do meu sistema, né? E como eu já tenho a minha DDP total, que é igual a 5 volts, eu posso calcular a corrente total. Como é que eu calculo essa corrente? O I total, meus amigos, é igual ao U total, a diferença de potencial, dividido por quem? Pela resistência equivalente, correto? Então, na verdade, aquele I laranja lá, ó, o I que eu estou querendo, que eu vou precisar dele para calcular a diferença de potencial entre A e B, ele é igual a 5, que é a diferença de potencial total do meu sistema, dividido por 5/3. Senhores, é só multiplicar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu posso cortar o 5 com 5, então a corrente total é igual a 3 amperes. Mas como ele quer a diferença de potencial entre A e B, senhores, para calcular essa diferença de potencial, o U entre A e B, é simples. Ou eu faço pelas resistências, pegando só a resistência equivalente entre A e B e multiplicando pela corrente. No caso, seria 5, ou melhor, perdão, seria 2/3, né? Que é só a diferença de potencial entre A e B. Então, seria 2/3
multiplicado pela corrente, que é 3. Se eu corto aqui, a diferença de potencial entre A e B é igual a 2 volts. Ou eu poderia fazer, senhores, pela equação do gerador, que é E menos RI. No caso, seria 5 menos 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2 volts. Daria o mesmo resultado, certo, senhores? E o nosso gabarito, amigos, é a letra B. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.